Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui de volta com o assunto da EBD, esse domingo, o dia que você está assistindo, não sei, mas o dia que está sendo inaugurado aí pelo primeiro momento lançado é o domingo. Então, nós estamos no texto 7, na lição de número 7, e o assunto é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Eu já lhe antecipo. Não é uma questão de o meu comentário, o meu entendimento sobre tudo isso aqui ser polêmico, mas algumas associações feitas pelo comentarista desse texto, desta lição de escola bíblica, para mim não se associa, não é pertinente. Pegar uma história secular e trazer uma associação à Bíblia é meio arriscado. Quando nós pegamos um texto bíblico, um assunto bíblico, e pegamos algo que está acontecendo e lançamos a palavra sobre aquilo, é uma coisa. Mas quando você pega uma história e tenta associá-la a eventos bíblicos e doutrinas bíblicas, nós estamos na contramão. É o meu pensamento, é o meu entendimento. Vamos lá. O texto áureo diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o texto de ouro desta lição de escola bíblica traz à tona uma lei espiritual. Que lei é esta? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, daqueles que se insinuam contra Ele, contra as suas leis, mas também contra aqueles que se ensoberbecem por qualquer questão, por qualquer natureza. O que vemos acontecer nos nossos dias é uma soberba até mesmo religiosa, uma soberba de alguns vultos da nação, do mundo, da pátria, na cidade, no estado, gente que se torna famosa, gente que tem um número grande de visualizações em algo e aí começa a sair da sua simplicidade para assumir uma cadeira de o que eu falo é lei, o que eu falo é ordem. Isso é soberba. Isso é um pressuposto de querer alavancar-se e querer determinar o que pensa. Quando nós saímos da nossa simplicidade, da nossa humildade, queremos impor o que pensamos, isso é muito complicado. E o problema não é ser resistido pelas pessoas. O problema maior é ser resistido por Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, não lhe dispensa a bênção que eles até precisam, porque já estão tão cheios de si, o ego está tão aflorado, como eu gosto de dizer, o ego e a égua, né? Enfim, mas Deus resiste aos soberbos, porém, mas dá graça aos humildes. Por isso que Pedro, escrevendo, disse: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, já no texto áureo do assunto, nós já encontramos um amparo para olharmos e entendermos o que acontece com o contexto. A verdade prática diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então vamos lá. Verdade prática é algo que nós devemos praticar. Vamos tentar entender. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo e exaltando. Olha que coisa! Confiar na justiça de Deus, não na dos homens. Porque Deus governa a todos. É uma verdade, Ele é soberano sobre tudo e governa sobre todos. Embora a Bíblia diz que Ele entregou o reino dos homens ou a terra aos homens para que eles governassem.
E a Bíblia então diz que ele, exercendo esse governo, ele abate e exalta, dependendo da postura de cada um. Quanto aprendizado já temos aqui, não é? Nós temos a nossa leitura diária, que por conta do meu tempo aqui eu não vou me ater a ela. E o nosso texto bíblico básico, eu tenho que ler, está em Ester capítulo 1, que diz que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou eu não estou gostando dessa tradução, espera aqui. Ester 1, 10. Estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, ou Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, ou Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que fizessem o quê? Introduzissem na presença do rei a Vasti, ou Avasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. É muito importante que a gente observe já o propósito do rei. Por que que o rei pediu, mandou, ele não pediu, ele ordenou a sua mulher que desfilasse, se apresentasse, porque ele queria mostrar a formosura dela aos seus súditos, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a ira. Então disse a Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Isso aí é uma suposição que baseou o argumento desse Memucã. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Perceba que um dos príncipes do rei, ou um dos seus assessores, induz o rei a desprezar a sua própria mulher e depô-la, não do reino como rainha, mas como sua esposa na sua casa. Perceba a gravidade disso. Nós temos que entrar na história e julgar a história. Nós temos que entrar na história e sermos críticos em relação a ela. Mas vamos lá. Vamos então à nossa lição. Ainda no texto bíblico básico, nós temos Ester 2, a partir do versículo 12, que eu não vou ler, que fala do momento em que as moças se apresentaram ao rei para substituir a rainha Vasti, e o momento em que a Ester foi aceita pelo rei e colocada no lugar da rainha Vasti, como então a sua esposa e como então a rainha no reino. E o comentarista diz assim: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Deixa eu lhe falar. Esse comentário aqui de ver o contraste entre as condutas de Vasti e Ester e a obediente moça judia que ascendeu ao trono da rainha, então quer dizer que ele está dizendo então que se a Ester fosse rainha já no lugar de Vasti e o rei enchesse o fole de bebida,
a ponto de ter atitudes loucas, a ponto de ter atitudes impensadas porque estava ébrio, estava cheio de bebida, estava embriagado. Quer dizer então que a Esther era tão obediente que, se ela fosse rainha nesse momento, ela iria desfilar para os súditos do rei. O rei embriagado, bêbado, iria desfilar, então ela iria desfilar para os outros bêbados, porque era uma corja de bêbados. E o perigo de trazermos essa ideia para uma soberania masculina marital dentro do lar. Quer dizer então que o marido bêbado vai dar uma orientação, uma ordem a uma mulher, a sua esposa, e ela vai ter que cumprir, mesmo ele estando embriagado. Está entendendo a gravidade do assunto? Está entendendo aquilo que eu falei no início, na introdução dessa palavra? Do perigo de nós trazermos assuntos seculares, história, e tentarmos fazer com que a palavra de Deus, de alguma forma, norteie isso. É o contrário, quando eu pego princípios da palavra e vou à história corrigir a história. Não quando eu pego a história e tento corrigir atitudes baseando leis e princípios bíblicos. Eu sei que o que eu estou dizendo não é fácil de entender e talvez eu precise parar para ouvir o que estou falando para eu também compreender melhor. Mas não dá simplesmente para você se deparar com um comentário de alguém, de uma história, e associá-la à conduta de alguém hoje. Espera que tem muito mais para a gente falar aqui. Disse no início que o meu propósito não é ser polêmico. Só que quando nós vamos ao estudo da palavra de Deus, fica meio complicado. Há muito tempo atrás, quando eu me dedicava muito à escola bíblica, eu mandei vários comentários para a CPAD, com distúrbios, desvios doutrinários, teológicos que estava sendo apresentado, mas nunca me responderam nada. Eu não estou aqui depondo contra ou tentando denegrir alguém, mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia está aqui, é imperiosa, mas o comentário não. O comentário é a ideia de alguém que vê a história, vê a Bíblia e tenta trazer para nós alguma orientação. Calma que ainda não acabou. Ainda temos coisas aqui para ver. Como os camaradas profissionais dizem, fique até o final. Não desligue, fique até o final. Então, é claro que a condição da Vasti naquele momento é tão diferente da rainha Esther. A rainha Esther tem um Mardoqueu orientando ela no que ela deve fazer no passo a passo. E a rainha Vasti está lá sendo obrigada a se expor ao ridículo, a um marido bêbado que está no trono bêbado e que quer empreender, quer determinar a atitude dela. Olha que ridículo. Nós sabemos de história de muitas mulheres decentes que sofrem com maridos bêbados, que chegam em casa bêbados e querem bater, querem fazer balbúrdias dentro de casa. Há alguém que diz que todo bêbado sabe o que está fazendo, todo embriagado, e que talvez ele possa ter um pouco de dificuldade para se lembrar de tudo, mas ele não esquece de tudo que fez. E tem alguns homens covardes que se escondem atrás da bebida, porque não é homem, para dizer ou para resolver o que precisa, e se esconde atrás disso, para, segundo o pressuposto da embriaguez, falar o que quer, fazer o que quer, para depois dizer: eu estava bêbado, não sei o que estava fazendo. Isso pode não agradar a todos, mas não é o propósito aqui. Cara de pau. Se é homem, decida as coisas fora da embriaguez. Resolva, converse para que tudo se acerte.
Mas vamos lá. Essa lição, essa história, ela tem tanto viés, tem tanta coisa, tantos assuntos para serem ditos. Não concordo com essa aplicação de que a Esther era obediente e a Vasti desobediente. As condições eram diferentes. A condição de uma era diferente da condição da outra. Então não dá para colocar as duas no mesmo peso. Não dá. E também não dá para pensar que havia uma indução divina para que tudo isso acontecesse para Esther subir lá. Não. A soberania de Deus não deturpa direitos. Não subjuga as pessoas ao erro e à maldição. Sim, Deus se serve de oportunidades que Ele já previamente sabe para traçar um plano daquilo que Ele entende ser o melhor e quer fazer. Enfim, certo é que a rainha Vasti foi deposta e Esther subiu ao trono. Aqui no tema o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, tem aqui no ponto 2 falando de um público e de outro público exclusivo. Está dizendo aqui que além da bebida à vontade, porque a regra era ninguém obriga ninguém a beber, mas todo mundo pode beber livremente. Estava todo mundo já com problemas da embriaguez. Só que a rainha Vasti estava sóbria. Ela fez o banquete para as mulheres, mas não fala de embriaguez das mulheres. Já pensou o torpor que seria isso tudo? Então, se ela tivesse embriagada, deveria ser perdoada porque o cara que pediu para ela fazer aquilo também o estava. Ah não, ele estava embriagado, por isso que ele pediu. Então, ela estava embriagada, por isso que não aceitou. Ou ele estava embriagado, mas ela estava sóbria, então ela não aceitou porque estava sóbria e viu o desmando que o seu marido queria lhe impor. Nós já vamos chegar à questão do obreiro, que ele faz a comparação aqui totalmente indevida também no comentário. Aguarde. E a Bíblia então diz que depois, no ponto 3, o convite à rainha, no 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, o coração do rei estava alegre do vinho, é o que a Bíblia diz, embriagado. Quando diz alegre, estava trôpego, não sabia nem o que falava, porque não pensava direito. Então a rainha deveria se expor ao capricho de um embriagado. Aí se aproveita um dos seus conselheiros para justificar a deposição da função dela, para que ela fosse deposta da função de rainha, mas também de sua esposa, porque ele arrumou outra mulher. Aí ele vai justificar isso, porque senão as mulheres do reino não vão obedecer mais seus maridos. Não deveriam de obedecer mesmo não. Se eles queriam dar ordem bêbados, não deveria de obedecer mesmo não. Agora, se eles, ao contrário do rei que estava bêbado, eles passassem orientação na casa sóbrios, equilibrados, é uma coisa. Está entendendo porque se a gente entrar na história, a gente vai cavucar isso e ver um monte de pensamento ou de ideologia errada? Eu não estou aqui falando de machismo nem de feminismo, eu estou falando de equilíbrio, porque o machismo é um entorpecente e o feminismo também. Nenhum dos dois pontos é equilíbrio. O equilíbrio está em ter calma, ver o que Deus propõe, o que é razoável que Deus propõe naquele momento, porque Deus sempre trabalha na razoabilidade. E como o meu tempo não é grande, outra coisa que expõe aqui a revista, diz que aqui isso está na revista do professor, que tirado da Bíblia de aplicação pessoal um comentário sobre uma regra medo-persa que qualquer edito não podia ser contraditado nem revogado. Só que tem um pequeno detalhe, meu querido comentarista da Bíblia de estudo de aplicação pessoal.
o rei não fez um edito para convocar a sua esposa. Ele não escreveu, não assinou com seu anel, ele simplesmente mandou que ela viesse. Não estava isso na lei do Medo e Persa. Isso que eu estou falando merece uma discussão sobre o assunto, eu sei disso. Só que eu estou contrapondo essa opinião do comentarista da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, que não convém, não procede. Não foi feito um edito, foi dada uma ordem, isso sim, de um embriagado, para que a sua mulher linda, maravilhosa, desfilasse. Há quem diga que ele queria que ela mostrasse parte do seu corpo para os seus nobres, porque tem homem que se galardoa em a sua mulher andar mostrando parte do corpo para que seja, nossa, que mulherão, e o cara bater no peito e dizer, é minha. É um tipo de embriaguez também, né, não? É um tipo de falta de sensibilidade que pode se praticar no mundo, mas como diz a Bíblia como princípio, que no meio de quem anda com Deus sequer nomeie-se isso. Só que às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo que se desentoam daquilo que é propósito de Deus. Volto a dizer, não quero ser polêmico, só que a história está aqui e o comentário também está. Vamos lá? No final, quando se fala dessa história e a gente tenta ver, eu não quero nem entrar na história da Rainha Esther hoje, mas quando o ponto 2 fala Vasti resiste à ordem do rei e é deposta, e aí ele fala da recusa da rainha, da aplicação da lei que foi feita naquele momento para corrigir um ato falho de um bêbado e de uma corte e de conselheiros bêbados, trêbados, porque aquilo foi feito na hora, aquele mando foi feito na hora, aquela loucura. E sim, é claro que a ordem foi dada por um bêbado e que depois parou, deve ter passado os fluidos embriagantes da mente dele, dos nobres, e eles pensaram, o que nós vamos fazer agora para corrigir essa besteira que foi feita? Tem alguma coisa acontecendo no Brasil parecido com isso? Não, deve ser loucura minha. Vamos lá. A sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucão dos sábios aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia dizia a ele, deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Esse texto está falando de marido bêbado, que tem atitude sobre a égide da embriaguez, louco, doido, fora de si. Não está falando de um marido equilibrado, não está falando de alguém consciente, não está falando de alguém dado ao vinho, não está falando de alguém perverso e não está falando de conselheiros malucos, porque o Salmo de número 1 diz para a gente não seguir o conselho dos ímpios. Então vamos trazer a lei da Bíblia. E como pode uma pessoa vir do trabalho com o conselho de um amigo? Se fosse eu faria isso. E aí o cara chega em casa todo cheio de autoridade para fazer aquilo que ouviu do amigo no trabalho. Viu? Mudei até minha voz. Não é distorção não, a minha voz que eu mudei. O cara chega marcha em casa querendo impor aquilo que ouviu no trabalho de um amigo, conselho de ímpio. Todo conselho que eu preciso, que você precisa, aqui ó, palavra de Deus, escritura, Bíblia Sagrada. Então, seguindo ele diz, isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero
e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Caramba! Ele precisou fazer uma carta, um edito, dizendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Cambada de bebum, hein? Cambada de gente irresponsável. Vamos lá. E aí a aplicação, uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta. Eu espero que o líder cristão, quando for desempenhar a sua qualificação, ele não esteja bêbado. Bêbado da soberba, da arrogância, do machismo, do egoísmo, do egocentrismo, bêbado do seu senhorio, bêbado da sua pressuposta autoridade, porque essas coisas embriagam. E tem muita gente sobre a égide da palavra, usando a palavra para os seus caprichos. Quando quer, usa a palavra, mas quando comete erro, se desvia dela, ninguém me chama atenção. Está entendendo a gravidade do assunto? Por isso que eu estou estendendo um pouquinho mais. Eu vou reler. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Beleza. Beleza, só acho estranho a gente tentar associar uma história de alguém sobre a conduta da embriaguez e trazer um versículo para tentar adaptar a uma coisa que não se aplica ao assunto. O conselho deveria ser outro, o versículo aqui deveria ser outro. Mas tudo bem, eu não sou comentarista, mas eu também não posso engolir o que está escrito sem julgar. Eu estou falando de um comentário, eu não estou falando de versículo bíblico. Eu vou repetir, uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da sua própria casa. Tá certo, beleza. Desde que ele não fique sentado no sofá e a mulher saia para trabalhar. E ele diga que tem que orar e ler a Bíblia. E a mulher que tem que trabalhar para trazer dinheiro para sustentar a casa. E depois de chegar do trabalho ainda tem que cozinhar para ele e lavar para ele. Porque ele tem que sair para cumprir seus compromissos. E ela vai manter a casa. Eu estou falando de distorções. Porque se eu estivesse numa aula de escola bíblica com os irmãos, aí sim a gente ia falar muito mais. Mas vamos lá. Eu repito, mandar sua mulher desfilar, me permita, parece que tem um monte de gente, eu repito isso, mandando a sua mulher desfilar. Ou a esposa andando da maneira que quer e o camarada não fala nada. Exigindo da igreja um comportamento que a sua própria família não tem. Complicado, né? Muito complicado. Agora, olhe. Exercer o governo da própria casa é um princípio bíblico. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Sim, é o que está escrito. Só que está escrito dentro de um contexto que a gente tem que observar. Então, a gente teria que desconsagrar um monte de obreiros que não governam a sua casa. E isso até num tom de brincadeira. A gente tem o hábito de falar que vocês são PM, pau mandado, a mulher manda. E tem alguns que dizem assim, eu tenho então um grande amigo que diz assim, não, é bom ela mandar porque ela faz as coisas pra gente. Eu estou no campo do exemplo de uma brincadeira, mas tem gente, partindo do pressuposto dessa fala, não da pessoa que falou, que lhe é cômodo deixar que algumas coisas aconteçam, desde que ele não precise fazer esforço para cumprir
o que é a sua obrigação. Eu não estou falando de um homem que subitamente perdeu o emprego, está com dificuldades, 1 mês, 2 meses, ainda não se colocou no mercado de trabalho. Eu estou falando daquele que está numa posição cômoda, que justifica com um monte de coisas, e a mulher que se vire. E aí depois esse mesmo camarada vai querer governar bem a sua casa. Está entendendo? Esses parâmetros precisam ser analisados. Eu repito, porque quando eu trago uma história secular e tento encoplar ou acoplar ou rosquear em uma lei bíblica, lei espiritual dada por Deus, é complicado. Olha só, o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Assim, em algum assunto a minha esposa se dá melhor, qual o problema? Eu conheço um monte de casas em que a mulher cuida das finanças do lar porque ela é mais equilibrada. Então, por causa disso, o obreiro não vai poder cuidar da casa de Deus? Já que na casa de Deus tem alguém para cuidar do setor financeiro, que aliás tem que ser assim, porque não é quem governa, dirige a igreja que vai cuidar também da finança, vai ficar tudo na mão dele, ninguém julga ele, ninguém corrige ele, ninguém confere ele, está entendendo? Então qual o problema que a mulher saiba fazer algo melhor do que o marido e em acordo ela vai fazer? A palavra acordo. Só quero lembrar também a vocês que nós não estamos vivendo a realidade desse reino lá de vários milhares de anos atrás, alguns milhares de anos atrás. Nós estamos nesse século, nesse tempo, no ano de 2024, com muitas coisas que não que mudaram, mas que se aperfeiçoaram, se implementaram, se rediscutiu. Então nós não estamos nessa época que mulher vai lá e faz o que eu quero e ela baixa a cabeça e faz. Essa época não existe mais não. A escravidão já passou. Porque se um homem tem o direito de bêbado mandar a mulher fazer alguma coisa, expô-la ao ridículo, que ela não quer se expor, porque já devia estar aborrecida do marido ser um bebum inveterado, e ele tem autoridade de mandá-la embora da sua casa e pôr outra, inclusive no trono. Isso acontece hoje? Então uma mulher também pode chegar para o marido bêbado e falar, não te quero mais como marido, vou arrumar outro. Então pode? Então pode? Porque ela não obedeceu o capricho de um homem bêbado hoje, a lei permite simplesmente que ele a mande embora e põe outra dentro de casa e acabou, ela não tem direito nenhum? A lei hoje é assim? Não é. Então por que nós vamos trazer uma lei humana daquele tempo para tentar associar essa subterfúgio na palavra de Deus? Não está correto também. Eu sei que isso vai dar nó na cabeça de muita gente, até porque nem tanta gente vai assistir. Mas quem assistir talvez não goste, não aprecie, mas não tem problema que você não goste. Se isso te fazer pensar e tentar fazer com que você mude a sua atitude dentro da sua casa, para achar que você não pode, embriagado pelos apetites da vida, embriagado pela soberba do coração, queira dar ordem a todo mundo e pisar em todo mundo dentro da sua casa. Isso é governar? Governar é mandar sem dar explicação. Governar é exercer um mando irracional. Todo mundo tem que me obedecer e acabou. É isso? Ou é trazer a família num acordo, diante da palavra de Deus, com orientação, com educação e entender. Tem filhos numa casa que sabe fazer coisas melhor que o próprio pai. Há casa em que, eu já dei o exemplo de algo financeiro, nem toda mulher também tem essa competência, porque às vezes gasta tudo, mas tem mulheres que cuidam muito melhor, sabem distribuir muito melhor. Então qual o problema? Então você vai cuidar disso que você faz melhor do que eu. Eu vou ajudar, nós vamos participar, mas você vai fazer filho, você vai fazer filho, você vai fazer, porque você faz melhor. Qual é o problema? Existe algum problema nisso? Desde que haja acordo, entendimento, compreensão, e nenhuma dessas decisões ferem a palavra de Deus.
Então quer dizer que se a pessoa fizer isso, ele não vai poder governar a casa de Deus? Porque aqui, por exemplo, na casa de Deus, existem setores. Não sou eu quem faço tudo. Aliás, eu faço muito pouco, porque cada setor tem alguém para cuidar. Nas nossas reuniões, ou quando houver necessário, traz o assunto e a gente ouve um, ouve outro, dá opinião, o conselho decide quando a coisa dá tempo para fazer. Então é isso. Agora, a realidade hoje é outra. Não é a realidade daquela época. Vai querer governar a casa de Deus como imperador. Está ruindo um monte de impérios por aí. Por quê? Porque o imperador governa para si, governa para sua família. O reinozinho é para ele, para sua casa. Tem um monte de reinozinho ruindo por aí. Por quê? Porque não é assim que se governa a casa de Deus. E porque não é assim que se governa a sua própria casa. E nem é assim que se governa a si próprio. Então, percebeu que esse assunto vai longe? E que eu já deveria ter parado? Enfim, oremos, clamemos, pensemos, raciocinemos, conversemos, meditemos sobre tudo e que haja equilíbrio e que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando a toda a verdade que nós precisamos aprender. E eu, então, me utilizo do versículo que diz o Senhor Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a revelação dele próprio às pessoas, mas sim, a gente pode pensar que uma verdade libertadora, sã, das Escrituras, sim, tem o poder de nos libertar. E em João 8,36 ele reitera: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você, marido, seja livre da embriaguez de alguns sentimentos e de alguns pensamentos que não se adaptam a esse momento, que estão fora do padrão desse momento, que não fere as Escrituras. Que você, esposa, igualmente, filhos, que todos nós, que você, pastor, presidente, que você, obreiro, que todos nós tenhamos uma convivência harmoniosa, raciocinando, pensando, honrando, servindo ao Senhor com alegria, obedecendo os preceitos da palavra e não querendo trazer conceito de uma época daquela e tentando associar alguma coisa que hoje não se adequada. Volto a dizer, o que eu falei e o que eu estou falando merece um bom debate, mas as pessoas não estão interessadas em debate, nem nos grandes núcleos. Impera a verdade de um, de outro, que o outro acha, o que manda, eu mando, vocês obedecem e acabou. O cala-boca ainda existe em um monte de lugar. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é ele, Jesus, se assentando e os discípulos e uma multidão em volta, e cada um perguntando o que queria perguntar e ele trazendo respostas sábias. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.